Já pensou em ser um apoiador oficial do BugriCast? Para estender nossa relação e fazer o BugriCast ainda mais completo, criamos alternativas para que você seja nosso parceiro em 2026. Se você quer ser um contribuinte regular, clique no botão Seja Membro do YouTube e escolha um dos planos disponíveis. Agora, se você pretende fazer apenas uma contribuição pontual, faça um Pix de qualquer valor para podcastbugricast@gmail.com. Todo o valor arrecadado será revertido para investimentos no canal. Apoie o BugriCast para continuar sendo o podcast da família Bugrina. Fala Bugrino, fala Bugrina, bem-vindos ao Bom Dia Guarani de hoje, hein? Segunda-feira de ressaca, hein? 18 de maio de 2026. Ressaca porque ninguém contava ou esperava com a derrota de ontem, né? 3-1 em casa pro Ituano, uma noite que não deu nada certo. Chuva, desfalques, falhas do Kaique França, problemas na finalização, azar, erro da arbitragem, tudo que podia acontecer, acho que de uma vez só aconteceu ontem à noite, hein? E isso deixou um pouco de dúvida no ar, deixou um pouco aí de aquela paz que eu falei que estava voltando no Brinco de Ouro, parece que reinou, voltou a ser abalada, né? E eu tô vendo aí dias de turbulência pela frente, espero estar errado, né? Mas é um jogo em que, assim, dá para encarar ou dividir de duas maneiras, né? Primeiro, o lado talvez um pouco mais otimista, um lado um pouco mais positivo, é que o time criou, finalizou muito, teve um gol ali na sorte do goleiro lituano, né? Falhou feio, né? Acho que foi um dos maiores frangos dos últimos anos do Brinco de Ouro. E criou, né? Teve chutes de fora da área, teve duas bolas na trave, teve um gol do Herbert que a arbitragem deu impedimento e tem gente dizendo aí que não estava impedido. Fora oportunidades criadas, né? O Cachoeira na cara do gol. O próprio primeiro tempo teve aí pelo menos umas duas chances para o Guarani fazer um gol. Então, aquele volume ofensivo, né, que aconteceu no jogo contra o Maringá, aconteceu de novo. Então, aparentemente, o Guarani não tem problemas de criação. Talvez tenha um problema de execução, tenha um problema de finalização ali, o arremate final, capricho e também um pouco de sorte, né? Porque as duas cabeçadas na trave passou muito perto, né? Do gol sair, ali seria o 2-2. A história podia ter sido completamente diferente, né? Mas eu acho que, e ainda nessa lado mais positivo, né? Acho que o Natan jogou muito bem, na minha opinião. Falhou ali um lance ou outro. Tem gente culpando ele pelos gols. Mas acho que ele fez uma partida relativamente decente. Em alguns momentos o Diego Torres também foi lúcido, foi importante. Os demais acho que um pouco mais apagados, né? Talvez o Maranhão ali pela finalização na trave, deixou o Cachoeira na cara do gol uma vez. Não foi assim uma atuação do Guarani, obviamente, de destaques individuais, mas sim de produção coletiva. E eu acho que isso foi a parte, como eu disse, para tentar tirar alguma coisa de bom, de positivo nisso, né? Agora, de negativo, a gente pode encher a boca aqui e querer falar um monte de coisa, principalmente nas perseguições, né? Eu não vou por esse lado, para mim o ponto mais negativo e mais preocupante, na verdade são dois pontos, né, preocupantes. Primeiro que foi um jogo que o Guarani teve que rodar um pouco mais o elenco, né? E aí começaram a aparecer deficiências, né? Não que a gente já não as conhecesse, mas elas ficaram mais evidentes, né? A saída do Jonathan Costa na zaga deixou um buraco. O time tomou 3 gols. Aquela que era até então a defesa melhor do campeão, uma das melhores, a gente tinha tomado 4 gols em 6 jogos. Em um jogo só tomou 3. Outra falha individual, que aí a gente não está acostumado a ver. Eu acho que o principal responsável pelo resultado foi o Kaique França. Falhou nos 2 gols primeiros, né, saindo muito mal no escanteio. E ainda acho que o terceiro gol ainda é bem questionável pela forma como ele não conseguiu segurar a bola. Então eu acho que o Guarani perdeu muito por conta do Kaique França, perdeu muito por conta dos seus erros individuais, porque não é fácil, né? Você correr atrás do resultado o tempo todo, e a hora que tá chegando, quem sabe perto, outra falha do goleiro. Então, acho que a gente ganhou muito ponto, ganhou muito jogo graças ao Kaique França, mas nesse jogo contra o Ituano, a gente perdeu pontos e perdeu o jogo graças ao Kaique França. Mas não é só isso, né?
Eu acho que tem um lado péssimo das laterais do Guarani. Acho que o Emerson, eu ainda tinha alguma esperança no Emerson, ele tem jogado mal. O lateral direito, o Ian, muito cru. O Inayan, uma das piores contratações recentes do Guarani nessa temporada. Então, não acrescentou mais uma vez absolutamente nada. 3 cartões amarelos, está suspenso o próximo jogo. Ian também suspenso o próximo jogo. Vamos ver como é que o técnico vai montar a lateral direita para enfrentar o Barra. Vou deixar para falar isso ao longo da semana. E para mim, assim, talvez o tema mais crítico é o comportamental, é o psicológico. Porque o campeonato, ele se ofereceu para o Guarani. O Guarani podia entrou em campo contra o Ituano já sabendo que uma vitória colocaria o time na liderança. E eu senti falta dessa pergunta na coletiva ontem, porque quando foi para decidir, o Guarani perdeu. E para um time experiente como esse, contratado com jogadores acima de 30, 35 anos e com pretensões grandes, né, o acesso, o título, seja lá o que for, vão ter outras decisões, vão ter outros momentos de definição. E na primeira teste, não fosse o mais importante, porque não é. Ser líder na 7ª rodada também não quer dizer muita coisa, e não ser líder também não é o fim do mundo. Mas acho que ficou ali um ponto de atenção para se trabalhar para os próximos jogos, que é a capacidade de decisão, que é a capacidade de entrar concentrado, a capacidade de converter as oportunidades em jogos que talvez você não tenha outra chance. Então, essa para mim é a principal lição desse jogo. Um time que não podia ter deixado passar a vitória em casa contra o Ituano, tomar 3 gols. Acho que tem uma série de fatores aí que precisa de reflexão, e essa de não conseguir ganhar em casa num jogo que deixaria o time líder. E se fosse um jogo valendo acesso? E se fosse um jogo valendo classificação? Esse dia pode chegar. E quando esse dia chegar, tem que estar todo mundo pronto, todo mundo na ponta dos cascos, preparadinho para poder saber enfrentar essa situação. Esse jogo contra o Ituano, enquanto grupo na hora de decidir, eu acho que fracassou. Mas tem muito campeonato pela frente, tem muita coisa para acontecer, e espero que sirva de lição para os próximos jogos. O mundo não vai acabar, acho que é uma derrota ruim em casa. O Guarani já perdeu ponto em casa para o Itabaiana, já perdeu ponto em casa agora para o Ituano, são 5 pontos que ficaram para trás, e aí fica a lição para se recuperar nas próximas rodadas. Tem o Barra na semana que vem, nesse sábado, e depois 2 jogos seguidos em casa, o Amazonas e o Caxias. Quando a gente acabar essa sequência, já vão ter sido 10 jogos, mais da metade da primeira fase. E eu espero que o Guarani continue posicionado entre os 8, e para mim, o lugar certo do Guarani, como eu insisto, é estar entre os 4 primeiros. Fechou? O que você achou do jogo? Tá puto? Não tá puto? Tá bem? Não tá bem? Deixa aí nos comentários pra gente. E boa semana para todo mundo, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. E como diz o meu amigo Álvaro, cadê a SAF do Guarani, hein, Álvaro?